Olha, Reinaldo, o presidente Lula também fez referência ao empresário Elon Musk. Ele disse que o que não pode é a gente achar que o empresário pode ser o dono da comunicação do mundo e pode falar mal de todo mundo a toda hora, se metendo nas eleições dos países. Vale lembrar que o governo de Israel determinou que o exército prepare um plano para a saída voluntária dos moradores da faixa de Gaza. Esse projeto está alinhado com a ideia de Trump de deslocar a população do território palestino. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, celebrou o plano audacioso de Trump, assim ele chamou, e disse que a intenção é oferecer opções de saída por meio de passagens terrestres e medidas especiais para saídas pelo mar e pelo ar. Hoje, 2 milhões de habitantes de Gaza não podem deixar o território que está cercado por Israel e foi devastado pela guerra também. Reinaldo. Bom, vamos lá. Nós temos aí duas coisas e talvez antes do intervalo eu me fixe na primeira e depois temos que ir para a segunda questão, que é essa questão da saída voluntária. Fechou. A fala do Lula, vamos lá, não é segredo para ninguém que eu estou no grupo pequeno, né, que é o grupo minoritário, de colunistas que acham que o governo é bom, apesar de algumas dificuldades. A esmagadora maioria, eu sei, acha o governo ruim. Ou, como eles dizem, sem marca. Considerando que essa história de ser sem marca, isso é um problema de marketing, né? Eu acho que o governo, com todas as dificuldades, é bom. Por que eu estou falando isso? Porque as falas do Lula costumam ser milimetricamente analisadas e ele passa a tomar pancada. Eu aguardo que alguém pegue essa fala, por exemplo, esse trecho, e diga o que há de errado aí. Sim, os Estados Unidos, o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos. Não foi eleito para governar o mundo, né? Se há algo de acaciano, de ingênuo em dizer, né, acaciano, para quem nos acompanha e não sabe, é uma referência a uma personagem do Eça de Queiroz, né, o conselheiro Acácio, que sempre dizia coisas óbvias, né? Demais, só falava por falar e tal. Se há alguma coisa de acaciano, de óbvio, em dizer que o mundo precisa de paz, o mundo precisa de entendimento, sim, tem um tanto de acacianismo nisso, mas também de verdade. É preciso que os líderes mundiais, os chefes de Estado, conversem. E não é definitivamente isso o que o Trump está fazendo. Nem com seus aliados. Eu tratei disso num longo texto publicado nessa madrugada, né? Nem com seus aliados, ao contrário. Eles acordam todos os dias para saber que diabos, afinal de contas, o Trump propôs hoje o que ele está querendo, né? Então, quando o Lula diz isso, ele está incidindo numa verdade, né? Ao falar governar o mundo, ele relaciona a questão dos palestinos, fica falando de criar um paraíso. Eu mesmo tinha colocado isso na chamada. Ele escreveu na rede social dele, criar um paraíso sobre escombros, sobre mortos, criar um paraíso, para lembrar o poeta, na terra dos mortos, né? É de uma estupidez isso, de uma crueldade, de uma alienação da realidade, do mundo real, que chega a ser assim, quase paralisante da inteligência. Num primeiro momento, a gente fica um pouco estupefacto. Mas ele está falando isso mesmo? A ideia é essa mesmo? Ou essa mesma, né? Aí cabe as duas coisas, que é tirar os palestinos de lá, distribuí-los para os países que quiserem, uma parte vai para o Egito, e transformar aquilo numa coleção de resorts? É isso? Sim, ele falou isso. E aventou a possibilidade da intervenção militar. Isso é tão fora de qualquer sentido razoável, não é? Que eu lembrei um texto do Aaron Blake, que é um
articulista do Financial Times, ele disse, olha, pode ser diversionismo, pode ser uma manobra para negociar, pode ser a tática de se fingir de louco, pode ser que ele acredite nisso, realmente. Mas qualquer hipótese dessas quatro é muito ruim, porque você está falando do cara que é chefe da maior máquina militar do mundo, da maior máquina de matar do mundo, né? Que tem um dos arsenais, né, que pode destruir o mundo algumas vezes. O outro arsenal que pode destruir o mundo algumas vezes é o russo, né? Então, qualquer que seja aqui a alternativa, é muito ruim. Agora, o Lula é um político. Eu não tenho dúvida, né, de que ele realmente acredita naquilo que ele está falando, no que há de defesa de valores humanistas aí, né? O Lula é um histórico defensor de negociação. Ele apareceu na vida pública, na luta política, sim, né? Ele é um sindicalista. Ele sobreviveu à ditadura, ao sindicalismo. O sindicalismo sobreviveu à ditadura, né, que estava ali já fraca, mas de qualquer modo suficiente ainda para matar pessoas, para prender pessoas, o próprio Lula. Ele sobreviveu porque ele negocia, né? E se você reparar, eu até observei isso na minha coluna hoje de manhã, na rádio e na TV, a direita brasileira parou de falar um pouquinho de Trump, né? Porque o 17º dia hoje de governo dele, né? 17º, assumiu dia 20, 11, mas 17º. É o 17º dia de governo dele hoje e não houve uma só notícia positiva para ninguém que não fosse o seu grupo político, né? Tudo que veio de Trump nesse período foi ruim, né? E a direita brasileira vai fazer o quê? Vai ficar associando o seu nome ao nome de Trump, né? O quê? Nós da direita brasileira defendemos essa caça aos imigrantes que ele está fazendo, as filas de pessoas, uma caçada humana, é assim que tem de ser feito. Nós, da direita brasileira, achamos isso muito bacana. Nós apoiamos que funcionários dos Estados Unidos ligados à deportação, à imigração, maltratem brasileiros em voos, ainda que sempre tenha tido algema, mas maltratar, etc. Não, é isso mesmo, é isso que nós queremos. Nós, da direita brasileira, defendemos que se limpe a Palestina, a faixa de Gaza de palestinos, para construir resort lá. Tudo isso passa a ideia de um governo mundial truculento. Até lideranças da comunidade judaica aqui no Brasil apontaram a truculência de Trump, né? Ele está fazendo isso para negociar, né? Mas apontam o que chamam truculência. Então, o Lula está dizendo o seguinte, é esse o sentido. Insisto, ele acredita certamente no que está falando, toda a sua trajetória me autoriza a dizer que ele acredita nisso, que os seus valores são esses, né? Ele está fazendo aí a defesa da autonomia dos Estados nacionais, o que me parece bom. Ou alguém contesta, né? Por mais que um país negocie, existe autonomia dos Estados nacionais. Autonomia essa que o Trump não está respeitando, autonomia essa que o Elon Musk não está respeitando e já deixou isso claro, né? Aliás, não é de agora. A cruzada que ele fez contra o Alexandre indica isso, que ele não respeita nem os sistemas judiciais de outros países. Não é isso? Então o Lula está dizendo, eu estou me colocando do outro lado. Ele está criando uma clivagem aí, um fator, uma divisão aqui dentro que certamente terá desdobramentos eleitorais. E é justo que o faça, né? Daí que tem havido a guerra dos bonés. E a guerra dos bonés, né? Eu até refaço Ontem eu disse internamente aqui, eu conto tudo sempre para quem nos acompanha. Internamente perguntaram, você quer um corte do boné? Eu falei, não, isso não tem importância. O Diego sabe disso. Verdade. Estou revendo aqui publicamente com você, inclusive em desagrado. Mudou de ideia? A guerra dos bonés é muito importante. A guerra dos bonés é muito importante, porque eu vou lançar um slogan aqui.
O nosso boné jamais será vermelho. Entende? Sim. O boné do MAGA, que é o boné vermelho, É verdade. o boné do Brasil jamais será vermelho. Por quê? Se é Make America Great Again, e se é América acima de tudo, a um brasileiro compete dizer, não, acima dos interesses americanos, se a conversa é essa, são os interesses brasileiros. Né? Então, nosso boné jamais será vermelho. Em homenagem a isso, eu até vim com um boné azul hoje. Eu vi. Né? Não pode nem dizer que o azul do petismo, porque a cor do PT não é azul. Né? A cor do PT é o vermelho. Mas na América, o vermelho é a cor dos republicanos. Né? Então, com a licença pedida à extrema-direita, eu digo, o nosso boné jamais será vermelho. Que coisa, hein? Boa, boa. Vamos para o intervalo com imagens, infelizmente, da região devastada da faixa de Gaza, porque Israel falou hoje, né? A gente está acompanhando os desdobramentos. Israel prepara um plano para a saída voluntária da população da faixa de Gaza. O projeto está alinhado com a ideia de Trump de deslocar a população à força, né? Na prática é isso. A gente conta mais daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Bom, Reinaldo, é isso, né? Mas tem muita gente... Gostou do meu lema? Não gostei. Ele, não. Gostou, mas não é bom? Gostei, peguei a referência e a gente vê como esse mundo, ele é bem curioso, né? As pessoas também, como elas colocam o boné vermelho com uma facilidade enorme, aqueles que falam que a bandeira nunca será vermelha e, aliás, colocam o Trump em primeiro lugar, né? Acima dos interesses nacionais, os interesses do Trump. Isso. Exato. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos acusar o Lula de estar fazendo uma exploração eleitoreira da questão. Vem cá. Tarcísio de Freitas põe boné do MAGA. Vai aquela expedição de caipira e não vem falar que eu estou discriminando pessoas, porque caipira sou eu. Eu sou caipira. Eu sou caipira de Dois Córregos, com muita honra. Torcedor do Mocambu. 25 mil habitantes valentes. Mas vai aquele bando de caipira para Washington, né? Os Crocodile Dundee do Brasil, no caso, lá ia para Nova York, vai MAGA, não sei o que e tal. Não entram em lugar nenhum, são barrados no baile, são barrados na festa, né? E fazendo ali mesuras a um líder que os detesta. Não, mas não é detesta esses bolsonaristas, ele nem sabe que eles existem. Detesta tudo aquilo que na cabeça dele não é a América. Né? Então, evidentemente, qual é o problema em que alguém transforme isso numa linguagem política, num slogan político e faça política? Porque eles estão fazendo. Né? Então, é isso. Há um choque aí de visões de mundo que são importantes e que terão tradução eleitoral. Boa.